A justiça desportiva, ela é prevista lá no artigo 217 da Constituição da República. E a Lei Pelé, a Lei 9.615, traz em nível infraconstitucional como deve ser organizada a justiça desportiva. A primeira informação que eu quero dar é que a justiça desportiva ela não é única como é a justiça comum, que é o Estado, que é um dos poderes da República. A justiça desportiva ela está inserida na Constituição, como está inserida a justiça comum. Então, o que eu posso afirmar é que a justiça desportiva ela tem o mesmo status de justiça que tem a justiça comum, seja a justiça militar, seja a justiça estadual, seja a justiça federal, justiça do trabalho, justiça eleitoral. Essa é a primeira informação. Logo, o que a justiça desportiva decide, primeiro, não pode ser alterada pela justiça comum. Alguém pode dizer, mas o artigo 5º ele traz o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Muito bem. Só que o artigo 5º, quando fala dessa particularidade, ele diz que lei não poderá impedir o acesso ao judiciário. E não é uma lei que traz esse impedimento, se a gente puder chamar de impedimento. É a própria Constituição. A justiça desportiva, o que julga, julgou, transitou em julgado, não pode se recorrer para a justiça comum. Pode sim, se ocorrer, primeiro, demorar mais de 60 dias para julgar. A própria Constituição, no artigo 217, já traz isso. Segundo, se não obedecer os ritos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva ou uma decisão totalmente teratológica, ou seja, totalmente desprovida de bom senso, que não obedeça às normas previstas na legislação ou no CBJD, como por exemplo, digamos que tem lá um artigo que diz o atleta que ofendeu o árbitro tem uma pena de no máximo 4 partidas. Um julgado da Justiça Desportiva que deu uma pena, digamos, de banimento do atleta. Então, uma coisa bem maluca. Aí pode esse atleta ou o clube se dirigir à justiça comum. Mas a justiça desportiva, ela não é única para todos os esportes. A justiça desportiva, ela tem a sua constituição para cada modalidade desportiva. Vamos pegar o futebol, que é o mais conhecido e o mais popular. A justiça desportiva ela é assim formada, em nível nacional, dentro das confederações. Então, no futebol, a CBF tem o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O STJD ele é composto, no seu pleno, por 9 auditores, que é a denominação dada aos julgadores. Esses 9 julgadores eles são indicados por entidades que participam do esporte e pela OAB, sendo 2 auditores indicados por atletas, 2 auditores indicados pelos clubes, 2 auditores indicados pela própria confederação, um auditor indicado pelos árbitros no caso de futebol e 2 auditores indicados pela OAB. Então, esses são necessariamente com formação em direito, porque são advogados. Pois bem, o STJD ele tem a primeira instância. A primeira instância é o que é? Ou o que são? As comissões disciplinares, que são compostas por 5 auditores, e esses auditores são indicados por aqueles 9 auditores que nós chamamos de tribunal pleno. E nós temos os TJDs, que são os tribunais de justiça desportiva em cada federação, em cada estado. No caso do futebol, o TJD do futebol do estado em que está a federação correspondente, digamos, Federação de Futebol de Pernambuco, tem o seu Tribunal de Justiça Desportiva. Esse tribunal tem também as comissões
disciplinares de primeira instância, ok? Essa é a formação da justiça desportiva brasileira.